Olá amigos, falaremos hoje sobre a Imaculada Conceição de Maria, nossa Mãe e Rainha. Desde os primeiros séculos, embora não fosse ainda decretado um dogma, muitos padres da Igreja afirmavam que Maria teria sido concebida sem a mancha do pecado original. Entre eles, Santo Irineu, da cidade de Lyon, Santo Ambrósio de Milão e Santo Éfrem da Síria. Todos eles diziam que a Virgem Maria tinha sido preservada por Deus do pecado original e também dos pecados atuais. No século VIII, começou-se a celebrar a festa da Conceição de Maria, 9 meses antes do seu nascimento, que é no dia 8 de setembro. Era uma festa que se comemorava pensando na concepção apenas de Maria, e não propriamente na sua Imaculada Conceição. No século XV, um frade franciscano compõe o que nós conhecemos até hoje como o Ofício da Imaculada Conceição. E aí, a partir de então, começa a se pensar, principalmente na devoção popular, de que Maria realmente tivesse sido preservada da mancha do pecado e, portanto, imaculada. No dia 28 de fevereiro do século XV, do ano de 1476, o Papa Sisto IV decreta uma missa votiva em honra da Imaculada Conceição, embora ainda não fosse aprovada como dogma. O dogma realmente da Imaculada vem acontecer no século XIX. 2 aparições de Maria vão reforçar essa ideia da Imaculada Conceição. A primeira delas, a aparição da Rua do Bac, na França, em Paris, onde Nossa Senhora dá a medalha milagrosa, e em volta da medalha aparecem escritas as palavras: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Isso em 1830. Então as pessoas, ao usar a medalha, já recorriam, já invocavam Nossa Senhora como a Imaculada Conceição. Depois o dogma é aprovado pela Igreja no ano de 1854. E exatamente 4 anos depois, Nossa Senhora aparece em Lourdes, a Bernadette Soubirous, e vai dizer a ela: eu sou a Imaculada Conceição. Este que é um dogma da Igreja, portanto, uma verdade de fé que a Igreja acatou e que todos nós católicos devemos acreditar. Padre, qual a importância da Imaculada Conceição nas nossas vidas de católicos e o que significa exatamente o dogma da Imaculada Conceição? Quando nós falamos de dogma como Igreja, primeiramente, para chegar a uma verdade de fé, a um conceito de fé, a Igreja já experimentou, a Igreja já ouviu as inúmeras devoções do povo de Deus. É o povo de Deus que começa a intitular, é o povo de Deus que começa a rezar algo que depois vai se tornar teologicamente uma verdade de fé. E assim acontece com o dogma da Imaculada Conceição. Os homens e mulheres de boa vontade, de fé simples, começaram a enxergar que Deus quis preparar, quis preservar Nossa Senhora para ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. E para que ela fosse a mãe de Jesus Cristo, Deus a concedia uma graça mais do que especial, dela não experimentar a mancha do pecado. E esses homens e mulheres começaram a chamá-la de cheia de graça, a exemplo do anjo Gabriel, que quando foi visitá-la, também a chamou: Maria, tu és a cheia de graça, cheia, repleta da graça, das graças do Altíssimo, das graças do Criador. E assim, com esta convicção, com esta certeza, é que o Papa Pio IX, em 1854, ouvindo todo este clamor, ouvindo esta devoção do povo de Deus, proclamou Nossa Senhora a Imaculada Conceição, ou seja, aquela que é preservada, aquela que foi escolhida, eleita para ser a mãe do Salvador, aquela que Deus colocou uma graça especial, preparou o seu ventre, preparou o seu coração, preparou-a desde toda a eternidade
para que, não experimentando o pecado, ela pudesse gerar aquele que é o autor da vida, aquele que nos redime do pecado, aquele que nos salva no seu amor e na sua gratuidade. Mas muitas pessoas nos perguntam por que Deus preservou Maria e não preservou outras pessoas na humanidade. E assim vai nos ensinar a Igreja, que desde toda a eternidade, Deus, que foi querendo salvar a humanidade, foi tendo os olhos de predileção a esta mulher, Maria, cheia de graça. E com esses olhos de predileção, Deus foi se usando do seu sim, Deus foi se usando da sua abertura de coração, e através do sim de Maria, Deus derrama a sua graça e a faz com que não experimente o pecado, não se manche com o pecado. Ou melhor, para ficar mais fácil, o sim de Maria também é um sim a Deus e um não ao pecado. Sem dúvidas que Deus a escolheu, Deus a preservou, mas Maria também quis dizer não ao pecado. Maria também quis dizer não a tudo aquilo que manchava, que destruía a sua vida, que destruía a sua humanidade. E ao dizer não ao pecado e sim à graça, Maria se torna esta mulher bendita, esta mulher escolhida. Por isso que nesse dia da Imaculada Conceição, a Igreja se alegra, a Igreja faz esta profissão de fé, dizendo que Nossa Senhora é a mulher cheia da graça, Nossa Senhora é a mulher escolhida, e assim que Deus vai fazendo o seu plano, a sua vontade, o seu desígnio de salvação acontecer em cada um de nós. E para os homens e mulheres dos nossos tempos, dos nossos dias, qual importância tem esse dogma? A importância é também nos ensinar a sempre mais dizer sim para Deus e não ao pecado. Que Nossa Senhora, nossa querida Mãe, nossa intercessora, possa rogar sempre mais ao Criador, possa rogar pela Igreja, pela humanidade, e na sua intercessão possamos todos nós também, firmes e fortes, abraçar a graça de Deus e rejeitar toda a espécie de pecado. Por isso, rezamos juntos. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. Que tenhamos a bênção, que tenhamos a presença e sempre mais a coragem e a intercessão de nossa